E eu gostaria de compartilhar um trecho da palavra de Deus que está em 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 8 até o 17. Vivemos um mundo conturbado. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O diabo tem deitado e rolado. O diabo tem realmente escravizado a humanidade. Ele escraviza com vícios, ele escraviza com hábitos, ele escraviza com costumes, ele escraviza a gente prendendo-nos para que a gente não se aproxime de Deus. De todas as formas ele tem armadilha para cercar a nossa vida. E a gente tem que fazer o que então? A gente tem que guerrear. Tem a música do Voz da Verdade, né? Guerrear na força de Jeová, guerrear. Perdi a guerra com essa força, né? Somos guerreiros escolhidos por Deus para a batalha vencer. Irmãos, o nosso lema é vencer ou pronto. E nós vamos ler um texto aqui agora, hoje, que fala sobre isso. Achou aí 2 Samuel capítulo 23, a partir do versículo 8? Se você achou, não tem problema. Tem ali que vai te ajudar no sistema de projeção. Preste atenção, muita atenção, nas Escrituras Sagradas, que diz assim: estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe Basebete, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo. Como é que é o nome do grupo, irmãos? Como é que é? Os três. E armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e matou numa batalha. Depois dele, Eleazar ben Dodó. Eleazar de Dodó, neto de Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que havia se juntado para a guerra, enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que a sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. E naquele dia, Yahvé operou ponterosa vitória, e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas de israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendendo-a, e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Quando estava chegando o tempo da colheita, 3 chefes do conhecido batalhão, os 30, desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado, enquanto um bando de filisteus acampava no chamado Vale de Rafaim, dos gigantes. Nesta época, Davi se encontrava em seu refúgio forte, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. E Davi expressou assim o seu grande desejo: quem me dera beber um pouco da água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço que fica próximo à porta da cidade de Belém e levaram-na a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, uma oferta diante de Yahvé, e declarou: que me livre Yahvé de beber desta água, seria como beber o sangue dos amigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por este motivo, Davi recusou-se a beber daquela água. Foram esses, portanto, os feitos dos 3 guerreiros, conhecido como? Obrigado, Jesus, pela palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós clamamos
a unção do teu Santo Espírito. Queremos simplesmente ser um vaso nas tuas mãos, para que o Senhor venha ao encontro daquilo que precisamos ouvir, entender e praticar nesta noite. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, não permita que o inimigo venha atrapalhar ou impedir nossa concentração, o nosso contato, Senhor, contigo, mas que nós possamos estar ligados num só pensamento, num só coração, num só espírito nessa noite. Que o teu Espírito Santo verdadeiramente fale conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos guerreiros escolhidos por Deus para a batalha vencer. É a música do Voz da Verdade, né? Somos guerreiros escolhidos por Deus para a batalha vencer. Nosso lema é só olhar para frente e nada temer. Deus está nesta noite à procura de pessoas valentes. Quem é valente aí, levanta a mão, diga glória a Deus. Olha, estou que nem o Raul Gil. Raul Gil que vai assim, né? Quem é valente aí, irmão? Levanta a mão, dá um glória a Deus bem alto aí, quero ver. Deus está procurando pessoas valentes para o seu exército, irmãos. Se nós estamos no exército, nós não podemos ficar, como é que fala? Medroso, com medo, né? Tremendo, não. A vitória é para aquele que for valente. Vai para cima, porque você sabe que a vitória é tua. Jesus já prometeu. Você não vai perder, não importa o tamanho da circunstância, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, vai para frente, em nome de Jesus Cristo. Nós vemos que 3 do exército de Israel se destacaram. 3. E o exército de Israel, conforme 2 Samuel, capítulo 24, versículo 9, era formado por 1.300.000 homens. Olha lá, está escrito assim, 2 Samuel 24, 9. Então Joabe apresentou ao rei o número obtido pelo recenseamento do povo. E Israel contava naquela ocasião com 800.000 homens capazes para o serviço militar em Judá, mais 500.000 soldados. 1.300.000 homens. Sabe quantos se destacaram? 3. Você sabe que é 1.300.000? O estádio do Mogi parece que cabe 20.000 pessoas aproximadamente. 1.300.000 seriam uns 60, 70 estádios do Mogi lotado. É muita gente. Para quem já foi assistir um jogo lá quando o estádio estava lotado, antigamente lotava mais ou menos, né? Mesmo assim, lotado eu nunca vi. Mas já é gente à beça, é muita gente. Agora imagina 60, 70 estádios daquele, lotado de soldados, é como achar uma agulha num mega palheiro. Num mega palheiro, colocar lá e achar uma agulha. No meio de 1.300.000 homens, 3 foram destaques. Quando eu servi o tiro de guerra aqui, eram 70 pessoas, 70 meninos de 18 anos. E quando ia ter desfile de 7 de setembro, a gente convidava a mãe, os parentes, os amigos para ir lá assistir, né? Eu vou desfilar. Aí eles iam. E a gente descia ali a rua do Correio ali, marchando, né? Desde lá do Monsenhor Nora, descia reto. E 70 hominhos. E a gente passava, e a gente não podia olhar para o lado, e a gente até via a mãe, e via os amigos lá, mas eles não viam a gente, porque é tudo vestido igual, né? E eles ficavam procurando assim, procurando, e a gente ia, passava e eles não achavam a gente. No meio de 70 não achava um. Agora, 1.300.000,
soldados. 3 se destacaram. E foram chamados valentes. Valentes. E Deus quer homens valentes. Porque se não tiver valente, não vence, não vence. E eu gostaria de compartilhar com a querida e amada igreja e a todos que participam conosco pela internet, quais são as características de um soldado valente? Porque nós somos soldados, o nosso general é Cristo. Tem dúvida disso ou não? É o único exército que não tem problema com o negócio de idade. Se eu for me alistar lá hoje, eu vou ter problema por causa de idade. Eu e mais alguns aqui, né, irmãos? Glória a Deus, né? Mas não temos idade para guerrear. E lá, no exército humano, eles fazem exame físico. Se a pessoa tiver algum tipo de probleminha de saúde, também tira fora, vai tirando. Mas no exército de Cristo, eu posso ser um soldado valente e valoroso. Marcião pode ser um soldado valente e valoroso, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é contra principados e potestades, e a nossa guerra é espiritual, e o nosso poder está na palavra de Deus, é no nome de Jesus Cristo. Essa é a arma que nós vamos usar. Agora, vamos ver quais são algumas das qualidades dos valentes do Senhor. A primeira qualidade que nós vemos aqui no texto que acabamos de ler é que os valentes do Senhor não fogem, não ficam intimidados diante do inimigo, mas enfrentam na força do Senhor. O versículo 8 diz que Josebe Basebete, olha um nome bom para colocar em criança quando for nascer seu filho aqui, ó. Uma ideia. Josebe Basebete. Ele enfrentou 800 soldados sozinho e prevaleceu. Você sabe que é enfrentar 800 soldados sozinhos? Será que o Josebe tinha força ou a habilidade suficiente para enfrentar 800 pessoas? Essa igreja aqui tem uma fileira menos de banco, né? Porque são 4. Se colocar mais uma fileira de bancos aqui, completar os bancos todos, são 260 pessoas sentadas. Então, 260, são 4, 5 igrejas desta cheia, contra um homem. Você acha que existe possibilidade desse um homem ganhar? Nenhuma. Mas Josebe, ele não se intimidou, porque ele pensou assim: eu não estou sozinho, Deus está comigo. Quando você tem esta consciência, eu não estou sozinho, Deus está comigo. Ele não olhou para o nível de dificuldade que ele teria agora, 800 pessoas vindo para cima dele. Ele podia falar assim: é muito grande esse problema, é muito desleal, é muito desproporcional. Ele não deu desculpas, ele simplesmente partiu para cima. O lema da nossa igreja aqui qual que é? Se Deus é por nós, está meio fraco, né? Parece que esquentou o tempo, tirou a máscara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está comigo, eu vou prevalecer. Não importa o tamanho do problema, irmãos. Não importa o tamanho da dificuldade. Hoje em dia a gente tem facilidade em observar o tamanho do problema e a gente esquece de atentar para o tamanho do nosso Deus. Porque não existe problema maior que Deus não possa resolver. Não tem. Até se alguém morrer, Deus é capaz de ressuscitar, se Ele quiser, tiver a vontade dEle. Então, ele não se intimidou, e nós não podemos nos intimidar, irmãos. O valente não se intimida, o valente vai para cima,
O valente tem a consciência de que Deus está com ele. Se Deus está conosco, nós vamos chegar. Eu lembro que quando eu fui adotado, faz tempo, hein? 1970. Eu tenho um irmão que hoje já não está mais no nosso meio, mas o sonho dele era vir dos Estados Unidos de moto. Então ele arrumou um companheiro lá, 2 motos de alta cilindrada da época, estudaram todo o trajeto, o que eles deveriam fazer, e quando eles fossem chegar na Venezuela, para entrar na Amazônia ali, teriam alguns rios que eles precisariam cortar árvores e fazer a ponte para poder atravessar, porque não tinha como desviar. E ele estudou direitinho, até que um dia chegou e ele falou: agora nós vamos. E ele saiu, e ele ia demorar 6 meses viajando o dia inteiro de moto. Lamentavelmente ele não cumpriu, porque no meio do caminho teve um tornado e mandou ele longe com a moto e tudo, né? Mas não aconteceu nada mais grave, graças a Deus. Mas todo mundo falava: você é louco, como que você vai fazer uma viagem e vai atravessar um estado que não tem combustível? Você vai ter que carregar galões de combustível na moto, não tem estrada para você andar, você vai ter que trilhar no meio do mato, não tem ponte para atravessar o rio. E como é que você vai encarar um desafio desse? Mas para quem conheceu meu irmão, sabe que ele era capaz, porque ele era louco de pedra. Assim, ousado para grandes desafios. Para grandes desafios. Irmãos, não tem obstáculo quando você tem determinação e uma postura naquilo que você quer, e você sabe que você pode conseguir, porque Deus é por nós. Amém? Então não se sinta barrado por o problema que está na sua frente, porque Deus é poderoso para te livrar e fazer com que você ultrapasse essa barreira. A primeira característica deste um dos 3 valentes foi essa: não ficou intimidado de jeito nenhum, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então a primeira palavra hoje é essa, irmãos: não se intimide. Ah, mas é muito complicado. Por mais complicado que seja, Deus é contigo. É muito difícil, é impossível. Aos olhos humanos é impossível. Essa viagem que o meu irmão quis fazer era humanamente impossível, e ninguém iria, e todo mundo falava assim: só um louco para querer fazer uma viagem dessa natureza. E até hoje, se a gente for pensar, hoje eu creio que já tem estradas, mas naquela época não tinha. Até hoje, com essas estradas e todas, é uma loucura querer sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil de moto ou vice-versa. É verdade ou não é, irmãos? Loucura, loucura. Mas, irmãos, você tem um objetivo, você tem uma meta. Deus nos chamou para sermos guerreiros. Ele nos capacitou lá em Efésios capítulo 6 com a armadura da fé para nós vencermos o inimigo. E nós estamos na guerra. Nós não podemos ser frouxos, fracos, covardes, mas nós temos que ser valentes. Amém? Valentes. Então, Josebe-Basebete não se intimidava de jeito nenhum. De repente 800 pessoas vieram por cima dele, e ele falou assim: em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou para cima desse povo. E prevaleceu. Ó, não é brincadeira, 800. Então a primeira característica do valente do Senhor é: não foge, não fique intimidado, e tenha plena convicção de que Deus está com ele. Segunda qualidade, e o que aconteceu com o segundo valente aqui dos 3, versículo 9 e 10, diz assim: depois de Eleazar ben Dodô, Eleazar, filho de Dodô, neto de Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, um dos 3 lá, né? Quando desafiaram os filisteus que haviam se juntado para a guerra. Enquanto o povo de Israel se retirava, ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que a sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. E naquele dia, Yahvé
o Senhor, operou poderosamente vitória, e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Esse segundo valente, irmãos, qual é a característica dele? Não desistiu, mas enfrentou até vencer. Nós não podemos desistir, mas temos que lutar até vencer. De repente, o povo de Israel veio sobre, a dificuldade chegou. O que o exército de Israel fez, irmãos? Final do versículo 9, se recuou, se retirou. É muito grande o problema. Os filisteus são muito fortes, saíram todos, acovardaram. E hoje nós vemos muitas pessoas, quando se deparam com problemas, em vez de enfrentar, faz o quê? Se acovarda, se retira, se omite, fica fora da situação. Mas Eleazar ben Dodô não, ele sozinho foi, pegou a sua espada e começou a guerrear. Enquanto ele guerreava, os seus amigos o abandonavam. Irmãos, não se preocupe se o seu amigo te abandonar, porque tem um que não te abandona. Este um é o verdadeiro amigo, o nome dele é Jesus Cristo. Jesus não te deixa. Às vezes a pessoa fala assim, o meu amigo me deixou. Olha, se fosse amigo não deixava, porque amigo meu não deixa. Que amigo é esse? Que abandona na hora da dificuldade. Mas Eleazar pegou a espada e começou a guerrear. E lutava, e lutava, e lutava. E diz a Bíblia que as mãos deles começou a cansar, que ele não tinha força mais para lutar. E ele não tinha força nem para erguer a espada. E os amigos dele todos deixando ele sozinho. Mas ele não desanimou, porque ele era um dos 3 valentes. Eu não largo a espada, eu não largo a espada, eu vou lutar até o fim. E a Bíblia diz que a espada grudou na mão dele. Alguns historiadores dizem que deu uma cãibra e que ficou travado assim. Outros falam que tinha tanto sangue que chegou a grudar, que quando chegaram lá no quartel lá, eles precisaram tirar a espada da mão dele. Mas mesmo cansado, mesmo sem força, mesmo não tendo condição de erguer a espada, ele não abandonou a espada, mas ele lutou até vencer. Irmãos, esta é uma das características dos valentes que o Senhor está querendo no seu exército. Aí a turma fala, por que esses 3 foram escolhidos e evidenciados como diferenciado dos outros? Os outros tudo, quando viram a coisa ficar difícil, abandonaram, mas ele não. Eleazar permaneceu firme e lutando. Irmãos, quer ser realmente um soldado diferenciado aos olhos do Senhor Jesus Cristo? Não abandone a espada, mas permaneça com a espada firme e lutando, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. A vitória é nossa, você não pode deixar. Eleazar não deixou de jeito nenhum. Ele não tinha forças, ele não tinha mais energia, mas ele sabia que a vitória era dele e ele lutou até o fim. Quero dizer uma coisa para você: mesmo que todos te abandonem, Deus jamais te abandonará. E a palavra dele é fiel e verdadeira. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele prometeu que nós somos mais que vencedores. Deus está contigo. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu capitão, Ele é o teu general, e Ele não desiste de você. Mesmo que às vezes, em determinadas situações, você se canse. Quantas vezes as pessoas chegam exaustas e falam, estou cansado dessa situação. É verdade ou não é? Eu estou cansado dessa situação. Eu não aguento mais. Não entregue os pontos. Não entregue. Permaneça lutando, permaneça guerreando, porque a vitória é sua. Não faça como o exército todinho de Israel, que abandonou Eleazar e deixou ele sozinho lutando, né? E mesmo que todos abandonem, permaneça firme, porque Deus é contigo e Ele prometeu que a vitória é tua,
em nome de Jesus Cristo. Em qualquer área. Na área espiritual, muitas pessoas hoje em dia, em função deste excesso de igrejas e de tantos ensinamentos, às vezes um pouco com interpretações diferentes da Bíblia, né? Cada um acha de um jeito, tem uma doutrina de uma forma, a doutrina de outro, a fé das pessoas acaba ficando confusa e vai se esfriando. Uma coisa é verdade, irmãos, a doutrina que não pode ser mudada de jeito nenhum é aquela que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e o batismo certo é por imersão nas águas em nome de Jesus, pronto, acabou, e não tem jeito de torcer essa. O resto, quer rapar a perna, rapa, não quer, não rapa, quer rapar o sobaco, rapa, não quer, não rapa, irmão. Isso é problema de coisas que não tem nada a ver. Mas não desista de lutar. Não desista, não desista. Não se acovarde, não volte, não recue. A pastora trouxe uma palavra, quarta-feira, maravilhosa aqui sobre perseverança. E ela leu um texto lá em Hebreus que fala que... Como é que é mesmo o texto que você leu? Deus não se agrada daqueles que recuam, que retrocedem. Ele estabelece uma meta para você e você vai indo. De repente você desiste, fala, não vou mais não. Entristeceu o coração de Deus. Não vai receber a bênção. Porque o nosso lema é vencer ou vencer, e temos que ir para frente do inimigo, irmão. Para cima dele. Porque nós somos vencedores. Isso não quer dizer que você não vai sair machucado, não, mas você vai sair vencedor, em nome de Jesus Cristo. Então, o primeiro valente aqui dos três era Josebe-Bessebete, que não se intimidou, de jeito nenhum, e acreditou. O Eleazar ben Dodô, que é o segundo, não desistiu, e mesmo sem forças físicas, sem condição de erguer a espada, ele lutou até vencer. Irmãos, lute até vencer. Só pare de lutar quando for decretado a tua vitória. Aí você para. Mas enquanto não for decretada a tua vitória, não pare de lutar. Tem uma música que fala, né? Não desistas, não pares de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desistas, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos. Não vão parar não, irmãos, não vão parar. Não vamos nos acovardar, mesmo porque a Bíblia diz que os covardes e os tímidos, o que vai acontecer com eles? Não herdarão o reino dos céus. Não, nós sabemos que nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele não vem com chifre, e rabo e tridente, e olho vermelho. Não! A Bíblia diz que o diabo se apresenta como? Como anjo de luz, e engana até os escolhidos. Né? Aquele irmãozinho santo de Israel, né? O santão. Às vezes o capeta está nele, a gente não sabe. A nossa guerra é contra o inimigo. É contra o inimigo. Não vamos desistir. Continuando, versículo 11. Depois dele, depois do Josebe-Bessebete e do Samar, depois do Josebe-Bessebete e do Eleazar ben Dodô, olha lá, versículo 11 do capítulo 23. Depois dele, Samar, filho de Agé e de Arar. Os filisteus se reuniram na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas. E as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samar ficou no meio daquela plantação e defendeu-os e massacrou os filisteus. E Yahvé concedeu uma grande vitória. Deus concedeu o que, irmãos? Uma grande vitória. Por quê? Porque eles tinham lá a plantação de lentilhas. Era o alimento deles. Era a bênção que Deus tinha dado para eles. Era realmente o fruto do trabalho deles, né? E os filisteus vira e mexe ia lá e roubavam toda a alimentação deles, e eles ficavam com fome.
E eles estavam acostumando, porque quando os filisteus vinham, os israelitas o que faziam? Se acovardavam e saíam correndo. Os inimigos vinham e tomavam o alimento deles. Mas aqui esses três, o terceiro aqui, o Samá, valente Davi, quando viram os filisteus, a Bíblia diz que o exército, como acontecia normalmente, começou a fugir. Ele levantou e colocou no meio do campo de lentilha e falou assim: aqui ninguém tasca o que Deus me deu. Vem quente que eu estou fervendo. Quero ver. E a palavra de Deus diz que ele defendeu e massacrou os filisteus, no versículo 12. Todos que falam, aqui é um cara sozinho, nós estamos num exército, vamos lá. A turma entrava e ele, porque não era ele, era Deus, usando a ousadia dele. Às vezes Deus quer fazer uma grande, como é que fala assim? Uma grande bênção na tua vida, está para poder realizar o milagre, ele está esperando a tua ousadia. Mas a maioria das pessoas faziam o quê? Voltava. E Deus não se agrada de quem retrocede, de jeito nenhum. Mas Samá ficou lá, no meio do campo de lentilha, e falou assim: chega de palhaçada, ninguém vai pegar mais o que Deus me deu, acabou. Não tem mais não, agora vem aqui que vocês vão ver o que vai acontecer. E aquelas pessoas que arriscavam ir, eram exterminadas. Um homem, no poder de Deus, faz grandes coisas. Quero dizer uma coisa, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Deus tem nos abençoado com tantas coisas. Família, e o inimigo tenta roubar a família. Filhos, o inimigo tenta roubar os filhos. Muitas vezes, bênçãos materiais, o inimigo tenta roubar as bênçãos materiais. Trabalho, né? Você luta tanto por um trabalho, o inimigo tenta roubar o seu trabalho, porque sabe que você sem trabalhar, você vai passar necessidade. Às vezes, a paz no coração, paz no espírito, Deus te abençoa com a paz imensa, o inimigo quer roubar a sua paz, ele quer roubar tudo aquilo que Deus tem te abençoado. Mas eu quero dizer, irmãos, Deus está levantando valentes nessa noite aqui, em nome de Jesus Cristo, para a gente se posicionar e falar: Satanás, na minha vida não, na minha família não vem mexer com a minha família, que foi Deus que me deu. No nome de Jesus Cristo, sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus filhos, sai dos meus netos. Não vem mexer na igreja do Senhor Jesus Cristo, não. Temos que nos posicionar, irmãos. Às vezes o inimigo entra aqui, a gente dá o braço para ele e fala: tu és bem-vindo aqui. Satanás não. Satanás não. Satanás nós queremos longe daqui, porque ele vem para perturbar, e ele vem para roubar aquilo que Deus nos deu. A igreja completa 24 anos de ministério, quarta-feira agora vamos ter um culto de ação de graças, agradecendo a Deus. E ele perturba, ele não desiste. Mas nós precisamos fazer o quê? Nos posicionar, porque todo guerreiro tem que ter uma posição. Você tem que ter uma postura de guerreiro, uma posição. Samá ficou em pé no meio do campo de lentilhas e falou assim: aqui nesse campo ninguém tasca, porque isso aqui foi Deus que nos deu, foi Deus que nos abençoou. Tem hora, irmãos, que nós temos que exercer a autoridade que Deus nos deu. Ninguém. E quando os filisteus reuniam a turma, falavam: vamos por cima desse cara que ele está sozinho aí, a gente arrebenta ele. A Bíblia fala que ele exterminava todos aqueles que iam em direção dele. Como não ser, irmãos? Porque não é a força humana, é a força de Deus. É Deus que faz o milagre. Muitas pessoas às vezes tentam se acomodar com perdas. Perdi mesmo. Não. Se Deus me deu, eu quero. Se o diabo tomou, ele vai devolver, em nome de Jesus Cristo.
Eu não vou aceitar a investida do diabo na minha vida, de jeito nenhum. Eu não vou aceitar a investida do diabo na minha família, em nome de Jesus Cristo. Eu não vou aceitar a investida do diabo na minha igreja, em nome de Jesus Cristo. Porque a igreja é nossa, irmãos, é minha, é sua. Nós somos corpo, nós somos membros da igreja. Cada membro do corpo, cada um é membro da igreja. Esses 3 dedos não faz falta, manda embora. Esse daqui também não. Vamos nos posicionar. Não é normal perder, porque Deus não nos chamou para a derrota, mas Ele nos chamou para a vitória. Embora nem todos tenham esse entendimento, no meio de um exército de 1.300.000 homens, 3 tinham posicionamento diferenciado. 3. E Samá teve essa atitude. Não admito que ninguém tome ou leve aquilo com que Deus me abençoou. Se é bênção de Deus na minha vida. Eu casei bem jovem, e a minha esposa, com toda a sinceridade do meu coração, era uma moça de parar o trânsito. E quantos rapazes e homens, mesmo sabendo que era casada, rodeava. Até dentro da igreja, irmãos. Uma vez teve um rapaz lá dentro da igreja que começou a ligar para ela e fazer gracejo e fazer convitinhos assim. Hoje é mais descarado, naquela época a paquera era um pouquinho mais, né? E ela falou para mim, e do jeito que ela falou para mim, irmãos, eu virei um galo de briga. Na hora já empinei, né? Chamei o cara, falei um monte, pus o cara para correr. Falei, tem mais, vou falar para sua mulher, vou falar para... Não, pelo amor de Deus, não fala para minha mulher, não fala para minha esposa, era casado, né? Virei um leão ou um possesso santo ali, né? Vem mexer com o que Deus deu para mim, não? Ô louco, que isso? Embora eu sempre confiei absolutamente nela, mas não vem mexer, é Deus que me deu. É meu, vou zelar e cuidar e proteger. Irmãos, Deus tem dado tantas bênçãos para a gente e a gente não zela, muitas vezes. Deixa o inimigo roubar, mas não deixa roubar não. Amém? Em nome de Jesus, não deixe. Não se conforme com a perda ou a derrota. Não se conforme, porque você não foi chamado para ser um derrotado e nem um perdedor. Você foi chamado para ser um vencedor. Um vencedor. Amém? Diga, eu sou vencedor. Amém. Nossa, mas está tão fraco esse negócio, essa palavra aí que, né? Está difícil para vencer desse jeito. Eu sou um vencedor. Sou vencedor. Irmãos, é guerra. Eu lembro que quando eu fazia o tiro de guerra, nós estávamos marchando às vezes 5 horas da manhã, pelo amor de Deus, para jovem de 18 anos que gosta de dormir, né? E às vezes a gente estava lá, tinha que marchar, chegava 5 horas da manhã, aí com aquela roupa, aquele coturno pesado no pé, pegava aquele fuzil de 5 quilos, colocava no ombro aqui, tinha que erguer a cabeça, não podia baixar a cabeça, né? E aí estava aqui e marcha, e para marchar tem que pisar firme, né? Bateu o pé no chão, marchar é bater o pé no chão, com força, né? E sempre tinha aqueles mais dorminhocos que ia dormindo para o exército, né? Chegava lá, estava lá dormindo, ia marchar, que nem vocês falaram, eu sou vencedor aqui agora, né? E estava marchando assim. Eu lembro que o sargento Rui, ele faz academia no Recanto até hoje, ele chegava e dava uma bicuda bem aqui no ossinho do tornozelo, que quando você está marchando assim, aí dava bicuda, você mesmo tropeçava na perna, já caía, né? Falava assim, marcha direito, rapaz, firmeza aí, que é isso? E pior que ninguém podia rir, porque se risse também já ficava de castigo lá, de guarda, né? Mas irmãos, na guerra nós temos que ter postura.
Imagina se Samar ficou lá no meio do campo de lentilha e falou assim: ninguém vem pegar aqui não, tá minha lentilhinha aqui. Você acha que ele falou isso? Você acha que foi assim? Essas lentilhinhas aqui, nós vai comer depois, se você levar, nós vai ficar com fome. Não leva não. Você acha que foi assim? Foi não. Falou que ele teve uma postura. E cada filisteu que se aproximava dele lá, ele destruía, ele massacrava, diz a Bíblia. Massacrava. Inimigo, irmão, é para ser massacrado. Massacrado, não é para dar moleza, não. Continuando. A quarta e última qualidade dos 3 valentes do Senhor. Versículo 15, 16 e 17, diz assim: E Davi expressou assim o seu grande desejo: quem me dera beber um pouco da água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço que fica próximo à porta da cidade de Belém e levaram a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, uma oferta diante de Javé, e declarou: que me livre Javé de beber esta água, seria como beber o sangue dos amigos que se arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo Davi recusou-se a beber daquela água, e foram esses, portanto, os feitos dos 3 guerreiros, conhecidos como os 3. Os valentes do Senhor, eles estão sempre atentos a ouvir a voz do Senhor. Entenda isso, irmãos. Os valentes do Senhor estão sempre atentos a ouvir a voz do Senhor. Não precisa o Senhor ficar falando e falando. Hoje em dia nós vivemos numa era da molecada aí, que quando você pede para fazer uma coisa, tem que falar meia dúzia de vezes. É assim ou não é? Por favor, pega um negócio lá para mim. O menino nem se mexe. Por favor, pega um negócio lá para mim. Fica no celular lá. Por favor, você pode pegar o negócio lá para... Você está ouvindo? Hã? É mais ou menos assim ou não? O mundo hoje? Mas os valentes do Senhor não precisa nem pedir. Ele enxerga a necessidade. Davi já estava com a idade avançada, e ele ao menos sussurrou: falou, puxa, eu queria tanto beber uma água da fonte que fica lá em Belém, lá, mas lá os filisteus estão lá, bem no meio dos inimigos. Como é que vai pegar a água de lá, né? Mas eu queria tanto. Nem pediu. Mas os 3 ouviram, falaram: olha, Davi está querendo beber água daquela cisterna lá de Belém. Vamos lá buscar para ele. Vamos buscar para ele. E arriscaram a vida, entrando no território do inimigo para pegar a água que Davi queria. Água é água. Eles podiam muito bem ter falado assim: vamos pegar qualquer água aqui, porque a água é água. E Davi não vai nem saber se a água é dessa cisterna, se é daquela, se é do poço daqui desse terreno, se é do outro poço, se é do outro. A hora que chegar a água fresquinha, limpinha lá, ele vai beber. Mas não. Eles ficaram prontos a obedecer e a realizar a necessidade que o seu Senhor estava querendo. Eles estavam atentos a tudo. Só de olhar e observar, eles já foram atender. Hoje em dia, irmãos, acontece uma coisa um pouco diferente. Tanto no trabalho, como na escola, como nos lares e como na igreja. Se o Senhor ou líderes pede alguma coisa, não tem resposta. Mas o valente do Senhor, ele deduz a necessidade e corre para realizar. Mas é perigoso. O Senhor está querendo beber água da cisterna de Belém. Nós vamos lá buscar. Vamos buscar?
Vamos buscar. Ah, não, vamos dar outra aguinha. Não, nós vamos buscar a que Ele quer. Hoje em dia, irmãos, a gente vê essa dificuldade de uma forma geral. Até mesmo na igreja. Às vezes tem algo para ser realizado na igreja, irmãos. Que dificuldade. Hoje nós estudamos na escola bíblica dominical como Deus se alegra quando a gente usa a nossa energia, a nossa capacidade, os nossos dons, os nossos recursos para abençoar a obra de Deus. Como Deus se alegra e como Deus abençoa as pessoas que agem assim. Mas muitas vezes a gente vê algo que a igreja necessita e faz vistas grossas. Faz vistas grossas. Ah, não. Outra pessoa vai lá e faz. Mas a característica do valente aqui, dos 3 valentes, não. Eles viram a necessidade e eles foram buscar a água para Davi. Nós temos que estar sempre atentos, irmãos, para entender e compreender e obedecer à voz do Senhor. Palavra de Deus. Palavra de Deus. A Bíblia diz que a salvação é para os filhos da obediência. E hoje a gente não obedece e nem procura saber o que Deus quer que a gente faça. O desinteresse, o desinteressado, o acomodado, aquele forgado. Você acha que ele vai estar como os 3 que estavam em evidência, como os valentes? Ou vai estar entre uns 1.300.000, que qualquer coisinha que acontecia, retrocediam e voltavam para trás? Deus quer te dar a vitória, mas para isso você precisa ser um valente. Nós vivemos numa guerra, é indiscutível. Em todas as áreas da nossa vida é guerra. A gente procura guerra até onde não tem. Tem pessoas que guerreiam até com a balança. É verdade ou não? A balança está quietinha lá, deixa ela lá. Não, vai mexer. Chega, olha, põe um pezinho. A hora que põe o outro ponteiro, faz... Maldita, que maldita, né? Guerreia, arruma guerra até onde que não precisa. Mas a nossa guerra maior não é essa, irmãos. A nossa guerra maior é contra os principados e potestades que estão nos ares, que está tentando fazer de tudo para que você perca a tua bênção, tua família, teu emprego, os teus recursos, a tua saúde e a tua salvação. Mas que a gente possa sair vitorioso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter a atitude desses 3 valentes de Davi. Esse tipo de atitude, guerrear. O primeiro deles foi o Josebe. Lutou com 800 e não desistiu, porque ele sabia que Deus estava com ele. O segundo foi o Eleazar, mesmo sem força, a espada grudada na mão, sem energia, mas ele falou: não largo e não desisto, mas eu vou lutar até vencer. E o terceiro foi o Samá, que se posicionou no meio de campo de lentilhas e falou assim: o que Deus tem me abençoado, o diabo não vai pegar, em nome de Jesus Cristo. Essa tem que ser a nossa vida, o nosso posicionamento, o nosso comportamento e a nossa atitude. Nós não podemos desertar, mas ao desertor, Deus fica triste e vira as costas. Eu encontro com pessoas que às vezes não vêm mais para a igreja, não vai em nenhuma, e falam: e como é que está a fé? Eu estou dando um tempo, as pessoas usam até termo bíblico: eu estou na caverna, eu estou esperando o tempo passar. Irmãos, não é tempo de esperar o tempo passar, é tempo de guerrear. Nós estamos em tempo de guerra, em tempos de luta. Se você fizer corpo fraco, o inimigo te derruba, como tem derrubado muitas pessoas. Eu tenho conversado com pessoas que deram bobeira, e hoje eu vou conversar e eles falam assim: eu não consigo, eu não tenho forças, eu tenho vergonha, eu fico constrangido de tudo que eu fiz. Pessoas falam: mesmo que eu queira, pastor, não consigo. É isso que o diabo quer fazer.
É isso que Ele quer fazer. Mas nós temos que ter uma postura de guerra para sermos valentes como os valentes de Davi. Deus está comigo, eu não vou perder. Eu vou guerrear. Mesmo sem força, não tem mais força. Não tem mais. Estou rastejando. Rastejando eu vou lutar até vencer. Vou lutar até vencer. Enquanto eu não vencer, não paro de lutar. Eu ouvi de um pastor, o nome dele é Enéas Tonini. Morreu com 102 anos. Queriam jubilar ele, aposentar. Ele falou assim: soldado morre na guerra. Enquanto eu estiver lúcido, eu quero pregar. Com 102 anos, ele já não conseguia andar direito. As pessoas punham ele aqui no púlpito e ele pregava, até que o Senhor o chamou. 102 anos, 102. Irmãos, vamos ter esse tipo de atitude. Eu não tenho mais força, mas eu vou guerrear, porque Deus está comigo e a vitória é minha. Não vou desanimar e não vou retroceder como muitos fazem. Se muitos da nossa igreja não tivessem retrocedido, a igreja estaria lotada e tinha que ter 5 cultos por domingo. Mas eu não vou retroceder. Eu não vou. E eu respondo por mim e você por você. Eu quero ser um valente como os valentes de Davi. Vou lutar até o fim, porque eu sei que Deus está conosco, nos prometeu a vitória. E vou defender aquilo que Deus me deu, no nome de Jesus Cristo. Se é minha bênção o Senhor me deu, o diabo não tasca, porque é minha, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você entendeu a mensagem? Se você entendeu, fique em pé. Nós vamos orar para terminar. Senhor, eu te agradeço de todo o coração por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe à consciência nesta noite, que nós estamos verdadeiramente vivendo numa guerra e que nós temos que ter uma postura, um posicionamento de guerra, não de covardia, de fracasso, de timidez, mas de ousadia, de coragem, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos assegura quando nos vestimos com a armadura da fé, e nós seguramos essa espada, e não deixamos por nada, a vitória é nossa. E eu quero profetizar agora, no nome de Jesus Cristo, a vitória de cada um que chegou aqui nessa noite. A vitória de cada um que está assistindo pela internet e está ligado até agora prestando atenção na palavra. Eu profetizo a vitória, e assim, ó Deus, que nós formos vitoriosos e ganharmos e destruirmos o diabo, colocarmos ele debaixo do nosso pé, nós vamos cantar o hino da vitória, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos louvar e exaltar o teu nome, Senhor. Assim como o povo de Israel fez ao atravessar o Mar Vermelho, cantavam, dançavam e se alegravam pela vitória sobre o exército de Faraó. Senhor, nós queremos realmente fazer e ter este momento de celebração e de vitória, porque o Senhor é conosco. 24 anos de existência nessa cidade, dia após dia, milagres após milagres sendo realizados no nome de Jesus Cristo, porque quem realiza milagre aqui é o Senhor Jesus e ninguém mais. Nós somos gratos a Ti, e nós vamos estar no Teu exército, e permita que cada um de nós possamos ser comparados a esses 3 valentes de Davi aqui, com a sua postura e o seu posicionamento de guerra. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?